Irmãos, bom dia. Se você não veio quarta-feira agora, você deve estar estranhando. Quem é esse pastor aí? Cadê o meu pastor? Cadê o pastor Pedro? Deixa eu explicar. O pastor Pedro, ele tirou uns dias aí para dar uma descansada. A Igreja da Graça sempre libera o pastor 1, 2 semanas, dependendo do caso, para descansar. Eu estou cobrindo ele. Eu e o pastor André estamos aí, esse desafio aí, cobrindo ele. Já já ele estará de volta, né? Passa rápido. Então, nós vamos estar aprendendo juntos nesse mês, né? Deus tem nos dado palavras aqui, Deus tem nos alimentado. E como foi no culto da manhã, creio que Deus vai derramar sobre nós também o seu poder. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. O pastor Pedro foi embora? Não, fique tranquilo, já já ele estará de volta. Ano passado, retrasado, eu nem lembro, eu estive cobrindo ele aqui também. Alguém de vocês lembra? Eu amo. Né? Estou de volta, né? É aquela história, né? Bom filho a casa dorme. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Sempre falo e vou falar. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma. Compre uma Bíblia grande, de letra grande. Invista na sua salvação, na sua vida. Compre uma Bíblia que você se sente à vontade, enxerga bem. Eu costumo dizer que deixe até de comprar comida, mas compre uma Bíblia. Esse alimento, né, alimento da palavra, nos leva a viver eternamente. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Encontra em Antigo Testamento. Deus falou muito comigo e falou no culto agora da manhã. E Deus derrame, né, desta mesma porção sobre nós. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Capítulo 5 tem um título, né? Naamã é curado da lepra. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, né? Diante do rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, né, ao rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Pula agora para o versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara o seu vestido, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado.
Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Vamos dar uma paradinha aqui. Olhem para cá. Esse texto aqui, segundo Reis 5, é um texto até bem conhecido nosso. A cura de Naamã. Naamã era um homem leproso. Esse aqui é um texto que eu costumo dizer que até quem nunca entrou dentro de uma igreja evangélica conhece essa história. Mas não é porque a história é conhecida que Deus não tenha mais nada para nós dentro desse texto. Deus não tenha mais nenhuma revelação para nós. A palavra de Deus ela é linda. Você pode ler o mesmo texto 500 vezes e você vai ter sempre uma revelação, vai ter sempre algo que você não tinha percebido e percebeu, e assim Deus fala aos nossos corações. Então, dentro desse texto aqui bem conhecido nosso, esse texto me chamou a atenção. Vamos tirar daqui algumas lições. A Bíblia fala de Naamã, o chefe do exército da Síria. A Bíblia diz que esse homem era um homem muito respeitado. Esse homem tinha vitórias no seu currículo, tinha vitórias nas suas costas. Ele era um homem muito querido, muito respeitado, conjecturando nos dias de hoje, aonde Naamã passava, prestava continência, pessoas se escondiam de Naamã. Esse chefe do exército aqui era um homem muito respeitado, com muitas vitórias, porém ele tinha uma doença terrível, uma doença que arrebentava a vida desse homem. Esse homem tinha lepra. A lepra nessa época aqui, hoje existe a cura da lepra, da hanseníase, mas nessa época aqui era muito difícil. Até existia a cura, mas nessa época aqui era mais difícil. A lepra normalmente castigava muito o leproso. Naamã era um homem de muito respeito, porém tinha essa doença terrível. Naamã devia chegar em casa, quando tirava a farda, todo lascado. Dizem que a lepra cheira mal, eu não sei, dizem que cheira mal. E a Bíblia também diz aqui no versículo 2, que o exército da Síria fazendo uma incursão, leia aqui, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, a mulher do Naamã: quem dera, ou oxalá, depende da tradução, que o meu senhor, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou, prestou atenção e falou ao rei, dizendo: assim diz a menina que é da terra de Israel. Olhe para cá. Então Naamã, chefe do exército, o exército da Síria fazendo incursão por aí, levaram presa uma menina. Pegaram uma menina e levaram essa menina à força para ser escrava.
E essa menina agora está trabalhando na casa de Naamã. Essa menina trabalha para a mulher de Naamã. A menina foi arrancada da família dela, da cidade dela. E essa menina trabalhando para a mulher de Naamã, essa menina vê que Naamã era um homem doente. Até porque essa menina estava trabalhando para a mulher de Naamã, estava na casa de Naamã. Se a menina está na casa, acaba que ela vai pegando intimidade e vê que Naamã, por trás daquela farda ali, é uma doença terrível. E essa menina vê, né, fazendo seus afazeres, a menina vê que Naamã sofre com isso. E a menina chega a falar para sua patroa, né, a mulher de Naamã: poxa, se o meu senhor, né, se o seu marido conhecesse um profeta que tem lá em Samaria, esse profeta dava jeito nessa doença. Esse profeta, ele ia invocar Deus, teu marido deve ficar bom. E diz a Bíblia que Naamã deu ouvido ao que essa menina falou e foi atrás do Eliseu. Essa menina comenta com a sua patroa, ela comenta com o marido, e o Naamã vai atrás desse homem, né, do Eliseu. Eu estava analisando esse texto, né? Como é que o chefe do exército dá ouvido a uma serva, a uma escrava que trabalha na sua casa? Como é que Naamã dá ouvido a uma menina que foi arrancada da sua família, está trabalhando ali, limpando o chão? Né? Por que Naamã deu ouvido a essa menina e foi lá em Samaria atrás do profeta? Provavelmente porque Naamã já tinha tentado de tudo. Então, quando surge mais uma chance, mais uma oportunidade, Naamã, vamos lá, vamos atrás desse profeta. Provavelmente Naamã já tinha tentado todos os recursos que havia na época e nada de ficar bom. Quando a menina fala, é mais uma tentativa. Vamos lá. E foi até a casa do Eliseu. Eliseu nem atendeu Naamã, mas mandou o seu ajudante, o seu auxiliar: vai lá, dá recado lá. Fala para ele tomar banho lá, se lavar 7 vezes no Jordão. E foi lá o rapazinho: olha, o Eliseu mandou o senhor se lavar no Jordão 7 vezes. Diz a Bíblia que Naamã ficou indignado. Ele nem veio me atender. Chefe do exército da Síria, eu venho de longe e nem veio me atender. Vamos embora. Pô, venho de longe. Para mim ele ia sair aqui, ia ficar em pé, ia invocar o Deus dele, ia botar a mão no meu corpo. Vamos embora. Diz a Bíblia que Naamã, indignado, estava indo embora, quando um dos servos de Naamã fala assim: meu pai, né, com carinho, meu senhor, pensa o seguinte: se ele tivesse pedido ao senhor uma coisa difícil, uma coisa cara, uma coisa trabalhosa, o senhor não ia dar um jeito? E ele mandou o senhor se lavar no rio. Custa alguma coisa? Vai lá, meu senhor Naamã, vai lá, mergulha no rio. Se ele te pedisse uma raiz que só tem lá na África, o senhor não ia atrás dessa raiz? Ia. Ele mandou você se lavar. Naamã caiu em si e foi lá e se lavou e ficou curado. O restante da história a gente conhece. Naamã ficou curado, voltou lá no Eliseu para agradecer. Mas dentro desse pedaço aqui que acabamos de ler, tem algumas coisas aqui para a gente frisar. Deus me ensinou muito aqui no versículo 2 e no 3. Leia comigo mais uma vez. 2 Reis 5:2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: quem dera que o meu senhor, né, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Deus falou muito comigo aqui nesse versículo 2 e no 3. Essa menina aqui, que a Bíblia cita rapidamente, essa menina tem muitas coisas lindas para nos ensinar. Essa menina, a Bíblia diz que essa menina, ela foi tirada lá da família dela, ela foi levada como presa, como escrava, e agora está trabalhando na casa de Naamã. A mulher de Naamã manda nela, lava o chão. Essa menina não tem muita escolha, ela é uma escrava. Essa menina não tem férias, 13º, descanso. Essa menina foi levada como uma prisioneira. Lava a louça, e ela tinha que lavar. Estou cansado, mas não, cala a boca, varre o chão. Essa menina foi levada como uma prisioneira para trabalhar na casa de Naamã. E essa menina trabalhando lá, dentro da casa de Naamã, observa que Naamã é um homem doente. Essa menina viu coisas que outros talvez nem sabiam, né? Essa menina viu que Naamã era doente e talvez algumas pessoas que lidavam com Naamã nem sabiam que ele era doente. Mas essa menina viu. Porque essa menina estava na casa de Naamã. Uma pessoa que está na tua casa dia e noite acaba pegando intimidade contigo. E essa menina viu. Naamã é doente. Legal. E essa menina vira para sua patroa e fala assim: olha, quem dera, poxa, queria que o meu Senhor conhecesse um profeta que tem lá na minha terra. Esse profeta ia curar ele. Essa menina nos ensina muito. Preste bem atenção aqui. Essa menina foi arrancada da sua família, perdeu os seus pais, foi levada para uma outra cultura, trabalha à base de bronca, e agora ela está vendo que o Naamã está doente. Essa menina tinha tudo para pensar assim: agora que morra. Essa menina tinha tudo para pensar assim: aliás, vou ter que comer ele todo. Deus está pagando o que me fez. Bem feito. Tinha que tomar uma flechada. Essa menina tinha tudo para pensar assim. Não que seja o certo, entenda bem. Mas tudo que ela sofreu, essa menina podia carregar um ódio terrível no coração. Me tirou da minha família. Essa menina devia chorar, né? Principalmente no início. Cadê minha mãe, meu pai? Então, quando essa menina vê o Naamã sofrendo lá com a lepra, essa menina não pensa assim: tinha que tomar chumbinho para ficar bom. Pelo contrário, essa menina chega para sua patroa e fala assim: poxa, teu marido, meu senhor, tinha que conhecer um homem que tem lá em Samaria, esse homem ia curar ele. Essa menina age, mesmo recebendo mal, essa menina age fazendo bem, desejando que Naamã conhecesse um camarada que ia curar ele. Que lição que essa menina nos passa. Mesmo recebendo mal, ela não está desejando mal. O contrário do que muitos de nós faríamos. Morrer. Desgraçado. Comigo. Não vou ajudar. Muitos de nós agem assim. Então essa menina nos ensina essa grande lição. Poxa. Mas ele te fez mal. Não, mas eu queria que ele conhecesse para ele ficar com. Que lição. Que lição. Temos muito que aprender com essa menina. Ela podia se alegrar com a desgraça do Naamã. Então, não se alegre com a desgraça de ninguém. Até mesmo com uma pessoa que te prejudicou. Essa pessoa agora está no sufoco. Não se alegre com isso, não. O pastor me prejudicou muito. Bem feito, Deus me vingou. Que Deus é esse?
Nosso Deus é bom. Essa menina tem misericórdia dentro dela. Essa menina, ela quer ajudar. Será que temos prazer em ajudar? Aquele que nos prejudicou, nós estamos retorcendo para ele se lascar de vez? Se estamos assim, se desejamos o mal, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos cheios de Deus, estamos cheios do demônio. E esse espírito de querer a vingança bem feita, sai fora dessas coisas. Sai fora dessas coisas. Pastor, mas me prejudicou muito, mas não se alegre com a desgraça de ninguém. Cuidado para você não ficar torcendo. Você vê na televisão, pegaram o estuprador, arrebentaram ele, bem feito, mereceu, tinha que estar lá também. Quando pensamos assim, quando estamos cheios desse espírito da vingança, do mal, aí daqui a pouco a gente vai orar. Por que eu não vejo nada acontecer? Por que não flui? Por que não cai fogo do céu? Porque muitas vezes estamos tão distantes de Deus e pensamos que estamos perto. Muitas vezes nós estamos vivendo uma religião e nós não estamos sendo cristãos. Cristão semelhante a Cristo, olha para Cristo. Cristo agiria como essa menina. A Bíblia nos mostra isso. Deus não nos retribuiu segundo o que merecíamos, mas Ele veio com a sua graça. Cristo na cruz, Pai, perdoa-te, Ele não sabe o que faz. Um amor verdadeiro. Então, quando eu olho para essa menina, falando com a sua patroa, poxa, queria o bem do Naamã, queria o bem dele. E o Naamã deu ouvido, Ele foi lá e alcançou a sua cura. Quando o Naamã voltou, curado, quando ele chegou lá, quando a mulher do Naamã olhou para ele, você está curado, meu amor? Estou. Será que a vida dessa menina continua sendo a mesma? Para pensar, a Bíblia não relata, mas assim, para analisar. Será que essa menina continuou sendo tratada no chicote? Quando fazemos o bem, desejamos o bem, até para aqueles que nos fazem mal, Deus nos abençoa, Deus nos promove. Então aprenda a fazer o bem. Uma pessoa te prejudicou, meu Deus, me dá a capacidade de fazer o bem. Meu Deus, eu não quero desejar o mal para essa pessoa, não. Essa menina tinha tudo para ser uma revoltada, mas ela quis ajudar. Pastor, mas essa menina é bobinha, essa é criança. Então, que sejamos crianças assim, simples assim. A Bíblia diz isso, aqui é um texto que diz assim, sábios no conhecimento, adultos no conhecimento e criança na malícia. Que sejamos assim, adultos no conhecimento da palavra, quero crescer, quero amadurecer, e criança, bobo quanto à malícia, quanto à vingança. A pessoa te prejudicou, não se iguale a ela, não faça igual ao mundo. O mundo é assim, o mundo é assim, a pessoa pisou no teu pé pisando dele, mas nós não somos os do mundo, nós somos de Deus, nós somos cheios de Deus. A pessoa te pagou por mal, paga com amor. A Bíblia diz que quando a gente paga o mal por bem, é como amontoar brasas na cabeça dessa pessoa. Fiz mal a ela, estou pagando por bem. Muitas vezes estamos vivendo um evangelho, e desculpa o termo da palavra, mas é um termo bíblico, estamos vivendo um evangelho vagabundo. Onde não há amor ao próximo, mas isso começa do altar, Isso começa das igrejas, do altar. Não digo essa, digo de uma forma geral. Começa do altar. Lugares onde ninguém ama ninguém, pessoas só com interesse nisso, igrejas brigando uma com as outras.
Esse é o evangelho michuruca, aonde leva o povo a não pensar no próximo, farinha pouca, meu pirão primeiro, e que se dane o próximo. Mas essa menina muito nos ensina. Se alguém te pagou por mal, libere perdão, perdoa essa pessoa. Se você também foi grosso com alguém, foi prepotente, chega lá e pede perdão. Naamã dá ouvido a essa jovem, a vida do Naamã muda. É interessante também observar, né? Olha aqui, ó, olha o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, 2 pontos, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o leproso, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. O Naamã precisa, ele que estava doente, e ainda queria que as coisas saíssem do jeito dele. Não, porque eu imaginava que o profeta ia vir, ia fazer assim, assado. Peraí, o doente sou eu, peraí, então que ele ainda ditou como foi. Foi quando ele foi embora, né? E um servo do Naamã deu um toque nele, né? Olha o toquezinho aqui, ó. Versículo 13. Então chegaram-se ele e seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Aí foi quando ele foi lá e mergulhou e ficou curado, né? Naamã nem se liga nisso, né? A prepotência de uma pessoa faz ela ficar cega, né? Soberba. Eu vou embora, eu tinha que me lavar no rio Abana, Farpar, não é esse? Tem muitas pessoas sofrendo pela prepotência, né? Porque não enxerga, não vê, não ouve. Aí foi quando o servo lá deu toque. Meu pai, mergulha no Jordão, o que custa? Em outros falam, já tentou de tudo mesmo? Vai lá, mergulha no Jordão. E foi quando ele mergulhou e voltou lá no profeta e falou: olha, reconheço agora que só existe um Deus, Deus de Israel. E diz a Bíblia que Naamã rejeitou os deuses que servia. Mas eu quero focar com vocês lá na menina. Quero focar lá na menina. Que possamos, mesmo recebendo mal, pagar com o bem, amar o próximo, ter misericórdia. Nós temos que melhorar como cristão. Declaramos que temos um Cristo, mas aonde não há misericórdia, onde a gente comemora a desgraça do outro. Pegar o estuprador, picar ali um pedacinho, bem feito. Isso não pode estar na minha boca nem na sua. Pode estar nem na minha boca nem na sua. Nós sabemos que a luta é espiritual, a luta não é carnal. Pica ali o estuprador, o demônio sai dali e entra em outro. Tome cuidado também, né, com os repórteres, com os apresentadores. É isso aí, tem que pegar a cadeira elétrica. Aí você em casa, eu também concordo. O outro perturbado, te perturbando também. Mas pague com amor, ame o teu próximo. Amar o próximo não é amar quem te ama, não. Porque isso até o mundano faz. O mundano ama quem ama ele. Vamos fazer um churrasco, eles se amam todos.
Meu Deus, me ajuda a perdoar o próximo, a amar o meu semelhante. Meu Deus, essa menina não conhecia nem Cristo, hoje eu conheço. Meu Deus, eu quero ser um cristão de verdade. Precisamos ler mais o Novo Testamento. Né? Nós não somos evangélicos, os que acreditam no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Precisamos ler mais, olhar mais para as atitudes de Jesus. Senão estamos vivendo o farisaísmo, aquela igreja que Jesus combateu. Fariseus hipócritas, vocês dizimam, vocês fazem isso, vocês se vestem assim, botam roupão e tudo, mas vocês não conhecem o amor, né? Vocês impedem quem quer entrar no céu. Parece que a igreja dos fariseus se repetiu hoje. Mas nós precisamos viver o evangelho genuíno, o amar ao próximo. Eu tenho que perdoar aquele que me fez mal. Assim nós vamos orar e o fogo vai descer. Assim nós vamos viver o evangelho, onde vai falar assim, pô, depois as coisas estão fluindo. Por que não estava fluindo? Vivemos às vezes um Deus tão pequeno, tão miserável, tão fajuto. Mas isso tem que começar por nós. Começar por nós. Eu digo pelos pastores, pelas igrejas. Ensinar o povo a amar o próximo, a repartir. A patroa não tratar mal a empregada. Ela não estudou, mas ela é uma pessoa que Deus ama muito. Que a gente possa amadurecer, melhorar a cada dia. Que a gente possa viver o evangelho verdadeiro e assim as coisas vão fluir. Ou estaremos orando, gritando, mandando em Deus e nada acontece. Bem, vamos orar nesse momento, fique de pé.